Então, como eu estava falando, uma partícula de massa 0,2 kg possui um certo instante velocidade v de módulo igual a 10 metros por segundo na direção horizontal e sempre da direita para a esquerda aqui, ó. Como você pode ver, da direita para a esquerda. Aí ele manda, determina esse instante o módulo, a direção e o sentido da quantidade de movimento. A direção e o sentido a gente dá para ver pela figura aqui. Como eu falei, a quantidade de movimento vai ser direção, vai ter a mesma direção e o sentido que a velocidade. Por quê? Porque na quantidade de movimento a massa é um escalar, ou seja, ele só vai alterar o módulo, ele não vai alterar o vetor. E aqui a quantidade de movimento é dada nessa direção aqui, ó, na mesma direção que a velocidade para cá, e vai ser simplesmente apenas a massa vezes a velocidade. Aqui, da definição de quantidade de movimento, a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. A massa é 0,2 kg, que dando um problema, e a velocidade 10 metros por segundo. Estão tudo no sistema internacional aqui, a gente não precisa fazer conversão nenhuma aqui. Ou seja, é só realizar a multiplicação aqui. 0,10 por 10 vezes 10 é igual a 2. Ou seja, essa partícula vai ter uma quantidade de movimento de 2 kg vezes metro por segundo. Entendeu? Assim a gente achou a quantidade de movimento dessa partícula. Deu para entender? Alguma questão, dúvida? Questão simplesinha. Tranquilo? Vocês entenderam de bom isso aqui? Isso aqui só é para mostrar uma aplicação da fórmula da quantidade de movimento. Beleza? Vou passar aqui para outro problema para ficarmos familiarizados com essas equações abordadas aqui. Aqui, esqueci de falar, a direção vai ser, como eu falei inicialmente, a mesma da velocidade, isto é, vai ser horizontal, ou seja, quando o movimento vai ter direção horizontal, e o sentido vai ter o mesmo da velocidade, isto é, da direita para a esquerda. Ou seja, a gente achou todos os dados que o problema pediu. Agora vamos falar aqui outro problema. Exemplo 2. Ao dar o saque, viaja ao fundo do mar no jogo de vôlei, que é aquele saque que o cara faz o saque e atinge bem longe. Um jogador aplica uma força de intensidade 6 vezes 10 ao quadrado newton sobre uma bola. E durante o intervalo de tempo de 1,5 vezes 10 a menos 1 segundos, calcula a intensidade do impulso da força aplicada pelo jogador. Isso aqui é aquela situação que o jogador de vôlei ali, ele pega e dá uma porrada na bola e você sabe que o intervalo que vai estar o choque entre a força e até o lançamento, esse espaço de tempo é bem pequeno. Ou seja, seria somente o tempo que ele encosta na bola e ele é transferido a sua quantidade de movimento para o sistema, para a bola. Aqui foi dado em unidades aqui de 10 ao quadrado é igual a 100, e aqui 10 a menos 1. Essa aí, menos 1 aqui significa 1 dividido para 10, tá entendendo? Aí ele pergunta a intensidade de impulso da força aplicada. O dado aqui do problema é a força, né, que é 6 vezes 10 ao quadrado newton, e o tempo é 1,5 vezes 10 a menos 1 segundos. A intensidade, o impulso a gente sabe que é dado pela força, vezes o intervalo de tempo que foi aplicada essa força. Ou seja, apenas aplicamos os valores que foi dado no problema. Ou seja, o impulso vai ser 6 vezes 10 ao quadrado, que é igual a força, vezes o intervalo de tempo que foi aplicada essa força, que é 1,5 vezes 10 a menos 1. Rearrumando aqui, para botar os valores com potência de 10 aqui próximo. Não sei se vocês já aprenderam isso, mas quando vocês têm potências com a mesma base, uma multiplicação entre elas, você apenas soma os expoentes, entendeu? No caso aqui tem 2, aqui tem menos 1, ou seja, 2 menos 1 vai ficar igual a 1. E aqui a gente faz uma multiplicação normal aqui. 6 vezes 1,5 é igual a 6 vezes 1 mais 0,5 vezes 6, que é igual a 3. Ou seja, 6 mais 3 é igual a 9. Ou seja, a intensidade do impulso vai ser de 9 aqui, nesse valor aqui, vezes 10, que é daqui, entendeu? Newton por segundo. Você daria para multiplicar esse 10 por aqui, que ficaria 90 newtons vezes segundo. Entendeu? Apenas aplicação de fórmula. Deu para entender essa questão? Tranquila? De boa? Qualquer dúvida,
Se alguma coisa for mal entender, vocês podem perguntar de boa, tá entendendo? Que eu explico novamente. Tranquilo? Beleza, então. Agora vamos passar para outra questão aqui. Aqui, outro exemplo, né? Uma partícula que se move sob a ação de uma força de direção constante e cuja intensidade varia com o tempo de acordo com o gráfico. Ou seja, tem uma força que tem a mesma direção e só que ela é variável, essa força aqui, ó, de acordo com esse gráfico aqui. Aqui, no instante aqui, aqui de 0 a 2 segundos a força é constante e de 2 a 6 segundos ela decresce aqui, entendeu? Aí ele pergunta, o módulo do impulso da força no intervalo de 0 a 6 segundos e, a letra B, a intensidade da força que produz o mesmo impulso que a força dada no intervalo de 0 a 6 segundos. Primeiramente, vamos responder a letra A. O módulo do impulso da força no intervalo de tempo de 0 a 6 segundos. Aqui, como eu falei na parte teórica, né? É, se você tem um gráfico da força pelo tempo, a área sobre esse gráfico vai ser numericamente igual ao impulso. Ou seja, aqui, a área abaixo dessa curva aqui vai ser numericamente igual ao impulso aqui. Ou seja, essa área aqui vai ser numericamente igual ao impulso aqui. E podemos ver isso aqui, que isso aqui é um trapézio. Não sei se você já aprendeu em matemática, áreas de figuras geométricas. A área do trapézio é dada pela base maior mais a base menor, dividido por 2. A base maior é esse 6 aqui, a base menor é o 2 aqui. E você soma a base maior e a base menor e divide por 2 e multiplica pela altura, que no caso aqui é 12, entendeu? Isso aqui é em matemática, vocês aprendem. É bom essas fórmulas de área que geralmente em questões eles dão um gráfico e pedem geralmente para calcular a área. Aqui, a base maior é 6, né? Que é daqui até aqui. 6 mais 2, que é a base menor daqui até aqui, 2, dividido por 2. 6 mais 2 é igual a 8, dividido por 2 é igual a 4, né? Ou seja, vai ficar 4 vezes 12. 4 vezes 12 é 4 vezes 10 é igual a 40, né? E 2 vezes 4 é igual a 8. Ou seja, essa área vai ser igual a 48. E como a área do trapézio é numericamente igual a impulso, ou seja, o impulso vai ser igual a 48 newton vezes segundos. Entendeu? Aí ele pergunta: a intensidade da força constante que produz o mesmo impulso que a força dada no intervalo de 0 a 6 segundos. Ou seja, se ao invés de ter uma força aqui variável, ele pergunta para ter o mesmo impulso dessa que foi dado aqui nesse problema, qual seria a força necessária para ter esse mesmo impulso? Ou seja, sabemos que o impulso é a força vezes o tempo. O intervalo que foi aplicada a força foi de 6 segundos, né? E o impulso, a gente quer a força que foi é, que é equivalente a ter o mesmo impulso que foi aplicado nessa força aqui, que é igual a 48 newtons por segundo. Ou seja, a gente tem o impulso, a gente tem o tempo, né? E a gente quer a força que seria equivalente a essa força aí. O impulso é de 48, vai ser igual a força que a gente quer, e o tempo é de 6 segundos. Aqui. 0 a 6 segundos, intervalo de tempo. Aí a gente passa o 6 dividindo aqui, ou seja, a força vai ficar igual a 48 dividido por 6. 48 dividido por 6 é igual a 8. Por que 8? Porque 5 vezes 8 é igual a 40, né? E 1 vezes 8 é igual a 8, ou seja, 48. Ou seja, a força equivalente vai ser de 8 newtons. Entendeu? Questões, dúvidas, problemas? Alguma coisa ficou mal entendido? Deu para entender isso aqui? Ou seja, a partir de um gráfico da força vezes o tempo, a gente dá para calcular a intensidade do impulso a partir da área. E na letra B, ele pergunta qual seria a força equivalente, ao invés de ser uma força variável, ou se ele fosse uma força constante. Entendeu? Beleza, então. Já que ninguém se pronunciou, vou dar continuidade, então. Então, agora
Exemplo 4. Ele fala, uma força constante atua durante 5 segundos sobre uma partícula de massa 2 quilos, na direção e no sentido do movimento. Ou seja, tem uma força que vai ser aplicada no mesmo sentido de direção do movimento. Ou seja, se é na mesma direção e sentido do movimento, essa força vai ser uma força motora, ou seja, ela vai aumentar a velocidade do movimento. Como ele fala aqui, fazendo com que a sua velocidade varie de 5 metros por segundo para 9 metros por segundo. Ou seja, ele tem uma velocidade inicial de 5 e devido à força, essa velocidade foi aumentada. Aí ele pergunta, determine o módulo da variação da quantidade de movimento da partícula. B, a intensidade do impulso da força atuante. E letra C, a intensidade da força. Primeiro, temos que calcular, letra A, né? O módulo da variação da quantidade de movimento da partícula. A gente tem a massa e tem a velocidade, né? A variação da aqui tem uma exemplificação gráfica do que está acontecendo aqui. Aqui, tem uma força vai estar sendo aplicada num objeto com a certa velocidade, que tem uma certa velocidade inicial, ou seja, ele vai ter uma certa quantidade de movimento inicial. E a partir do momento, devido à atuação dessa força, ele vai aumentar a sua velocidade e consequentemente, vai aumentar a sua quantidade de movimento. A letra A, ele pergunta o módulo da variação da quantidade de movimento da partícula. A variação da quantidade de movimento, sabemos que é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, aqui, ó. Isso aqui é a variação da quantidade de movimento. E a quantidade de movimento, sabemos que é massa vezes a velocidade. A quantidade de movimento final, aqui, ou seja, o quanto a partícula vai ter de quantidade de movimento, vai ser quando o movimento final vai ser igual à massa que ele tem, né, vezes a velocidade final, a velocidade que ele tem aqui nesse ponto. A massa a gente tem, a velocidade tem também. A massa é 2 kg, que ele dá no problema, e a velocidade final é de 9. Ou seja, a quantidade de movimento final vai ser 2 vezes 9. 2 vezes 9 é 18. Ou seja, a quantidade de movimento final vai ser 18 kg vezes metro por segundo. Aí agora vamos calcular a quantidade de movimento no início, né? A quantidade de movimento no início é a massa vezes a velocidade inicial. Aqui. A quantidade de movimento inicial em módulo vai ser a massa, é a mesma que tem no início, que é 2 kg, não houve redução de massa nem nada. E a velocidade que ele tem no início é de 5 metros por segundo. Aí ele multiplica 2 vezes 5 é igual a 10. Ou seja, a quantidade de movimento que ele vai ter no início é de 10 kg vezes metro por segundo. E a quantidade de movimento vai ser simplesmente a subtração desse valor por esse aqui, a quantidade de movimento final vezes a quantidade de movimento inicial. Porque aqui, como está no mesmo sentido, ele não está fazendo mudança de direção nenhuma, ou seja, a gente basta somar aqui. No caso aqui vai ser subtração aqui. Ou seja, não precisa fazer teorema de Pitágoras nem nada. Porque a força foi dada na mesma direção que estava o movimento. Ou seja, quando o movimento vai ser igual, a variação da quantidade do movimento vai ser 18 menos 10. 18 menos 10 é simplesmente igual a 8. Ou seja, a variação da quantidade de movimento vai ser de 8 quilos vezes metro por segundo. Com isso, a gente achou o módulo da variação da quantidade de movimento da partícula, que é a letra A, né? Agora, vamos calcular a letra B, a intensidade do impulso da força atuante. Sabemos, pelo teorema do impulso, que o impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Ou seja, se a variação da quantidade de movimento é igual a 8 kg vezes metro por segundo, o impulso vai ser o mesmo valor que de 8 newton por segundo. No caso, a gente pode ver isso aqui, que essa unidade aqui, newton por segundo, é a mesma coisa dessa unidade aqui. Mas aqui eu prefiro deixar nessa unidade porque que é a unidade de impulso. Melhor. Porque o impulso ele reaciona a força com o tempo. Entendeu? Mas é a mesma coisa. Agora, vamos para a letra C, a intensidade da força. Como sabemos, o impulso é dado pela força vezes o tempo que foi aplicado essa força, né? O tempo que foi aplicado essa força foi durante 5 segundos. A gente tem um impulso, ou seja, a força é simples de calcular. Você vai aplicar os valores nessa fórmula aqui.
Ou seja, o impulso vai ser igual à força, que é o que eu quero, vezes 5, que é o tempo que foi aplicada essa força. Passo o 5 dividindo aqui, vai ser 8 dividido para 5. E 8 dividido para 5 é simplesmente igual a 0,4. Ou seja, peraí, né? 0,4 não. Isso aqui vai ficar 1, tá errado isso aqui, né? 0,4 não, eu errei aqui. Vai ficar. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho aqui. Calculadora aqui. Peraí. Aqui. 8 dividido para 5 aqui. É 1,6 no caso aí. Entendeu? Aqui vai ser 1,6 aqui. Vou corrigir aqui rapidinho aqui. Peraí. Erros aqui. Erros técnicos aqui. É 1,6 aqui. Não sei de onde é que tirei esse 0,4 aqui. Então, aqui. hum, Então, a força que vai estar atuando nessa partícula vai ser de 1,6 newtons. Entendeu? Ou seja, vai ter uma força para causar esse aumento de velocidade de 1,6 newtons. Que com isso dá esse impulso de 8 newtons, né? Que é durante esse tempo. Beleza?